Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos, gripada. Da zona norte do Rio, ecoa uma voz. O meu entrevistado de hoje é sinônimo de samba, resistência e poesia. Um artista que carrega no nome o bairro que pulsa dentro dele. Assim, Gabriel Gitaí da Cunha virou Gabrielzinho de Irajá. Ele é cantor, músico, ator, compositor, contador de história, versador e palestrante. E hoje nós vamos falar de som, raiz e superação e o futuro da música popular brasileira. Muito bem-vindo, Gabrielzinho de Irajá. Obrigado, pô, apresentação lindíssima. Tanta coisa, né? Que Você merece! Eu faço tanta coisa, né? Não tinha tempo. Ainda estudava, pra você ver. Bom dia pra todas as pessoas que estão nos assistindo pela Band. Bom dia pra galera do YouTube também. Então, como eu tô entrevistando uma pessoa cega, eu vou fazer a minha autodescrição. Pode ser? Com certeza. E até depois... para as pessoas que estão assistindo a gente, que possam ter alguma deficiência visual, né? Poderem saber também, porque... A audiodescrição ainda não chegou na TV. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa baixa, branca, com cabelo louro, cacheado, tô de óculos, de maquiagem, uso cordão e brinco. E tenho 58 anos. Tá bom assim? Ótimo, descreveu até a idade. Então vamos lá. Você quer se autodescrever também ou não precisa? Não precisa não. Eu tô branquinho, careca. Careca ninguém vê porque eu tô de chapéu. Mas ó... Você disfarça bem. Eu disfarço, eu escondo a careca. Porque quando eu era pequeno eu tinha muito cabelo. Mas não é porque eu escondo, é porque eu gosto do chapéu. Eu convivi muito com a velha guarda da Portela. E aí seu Monarco sempre me dava um chapéuzinho de presente. Ó, meu filho, um chapéu da Portela. Teve uma vez que eu tinha que dar uma entrevista... Não, eu tinha que fazer um show junto com a velha guarda, todo mundo de chapéu, eu tinha que usar chapéu. Aí fui no aniversário do aniversário de alguém, tava dando chapéu pra todo mundo. E aí eu saí de lá direto pro show, comecei a usar. Fui com o chapéu que eu ganhei. Todo mundo elogiou. Falei, então vou começar a usar, vou ficar igual a Barba. Mas você não tá com um chapéu de escola de samba, não. Qual é a tua escola? Eu sou Portela. Sou Portela. Maior campeã do carnaval. Com todo respeito a todas as outras, tá? Sou muito bem chegado na Mangueira. Gosto de todas. Já fui homenageado na Beija-Flor. Mas carioca que se preze tem que ter escola de samba e time de futebol, né? É, isso aí. Mas a tua escola de samba é Portela e o time... Mais querido, o mais querido, Zico, Adílio e Adão, eu já rezei pra São Jorge. Eu não aguento com o flamenguista, sabe por quê? Você pergunta qual é o time, ele não fala simplesmente Flamengo. Aí ele tem, canta uma música e fala, é o melhor do mundo. Não, o mais querido do Rio, a maior torcida do Rio, ninguém pode negar. Eu acho que a torcida mais apaixonada é a do Vasco, tá? Com todo respeito às outras, mas a torcida mais apaixonada é a do Vasco, porque o Vascaíno tá lá na alegria, na tristeza. Bom, eu prefiro a do Bangu, mas vamos voltar aqui pro meu roteiro aqui. Música, Você se tornou nacionalmente conhecido em 2005, quando participou da novela América, fazendo um papel que é o teu papel hoje, né? Graças a Deus. Que era um líder de uma roda de samba. Não tinha que decorar texto. Mas você não começou no samba, não, né? Na música. Você começou com a MPB. Conta essa história, como é que foi esse início pra gente? Eu gostava de MPB. Em 98 passava a minissérie da Ilha Furacão. Eu tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Olha, sempre foi precoce. Muito precoce. Eu nasci de 7 meses e tal. Sempre fui precoce pra tudo. E engraçado, eu tenho memórias. Eu tenho a memória de tudo dessa época, assim. Eu ouvia todo dia, eu ia pra frente da televisão e escutava a Ana KM cantando Batidas na porta da frente, é o tempo, né? Do Aldir. Lindo. Resposta ao tempo. E eu estudava aqui no Benjamin Constant, e na época tinha muito show no Canecão, né? E o Benjamin é perto, mais ou menos perto do Canecão ali. Ia ter um show da Ana KM. Aí a minha mãe foi tentar, imagina, minha mãe com
17 anos para 18, ir na porta do Canecão e falar: gente, eu queria tentar entrar com meu filho, que é deficiente visual, e tem 2 anos e meio, para conhecer a Nana Caymmi, que ele é apaixonado pela voz dela. O rapaz da produção falou: não, você não tem que trazer seu filho aqui. Você tem que levar no Fantástico, que é anormal essa criança gostar de Nana Caymmi. A criança gosta de Xuxa, de Angélica, na época não existia Galinha Pintadinha, né? Era essas coisas, né? Ela falou: não, mas meu filho gosta, então só por causa da história eu vou deixar você entrar, vou te levar lá no camarim pra falar. A Nana Caymmi vai ter que falar com você. E graças a Deus nós fomos, ela me tratou muito bem, ela tava resfriada no dia, mas cantou pra mim, Resposta ao Tempo, pra reconhecer a voz, né? Olha! E depois eu comecei a ir nos shows, não só dela, como da família toda. E comecei a colecionar os álbuns, né? Eu gostava muito de disco. Pegava os 2 ônibus, aí ele parava da Urca do Benjamin voltando pra casa, parava no centro, ia lá na loja de disco que tinha ali, comprava um disco, se tirasse nota boa na escola, não fizesse malcriação e tal. Olha! Dever direitinho, vai ganhar um disco. Eu comprava um disco, levava pra casa e ficava ouvindo. Num desses discos tinha o Dorival Caymmi cantando junto com ela. É tão tarde, amanhã já vem. Que todo mundo conhece como o Boi da Cara Preta, né? Que é a música dele. E aí eu me apaixonei pela obra do Caymmi. Por conta das histórias, né? Coisa de mar quando quebra na praia. É bonito, é doce, morrer no mar. A jangada saiu com Chico, Ferreira e Bento. No Abaeté tem uma lagoa escura. São várias músicas que vão falando de mistérios, né, e tal. E aí eu me interessava muito. Eu passava meus dias ouvindo aquilo. Família Caymmi. Depois eu comecei a ouvir, porque tinha muita gente que gravava Caymmi. E eu passei a conhecer Gal, Bethânia, a própria Zizi Posse, Caetano. E como é que chegou no samba? Cheguei no samba por causa da Dorina. A Dorina, que é uma grande cantora. Sempre uma madrinha, né? Nana, Dorina. Sempre uma mulher na minha vida. A Dorina me deu um disco, ela é lá de Irajá, assim como eu, assim como Zeca, como Tibau e vários outros. Ela, numa festa da família, eu fui lá, todo mundo próximo ali, vizinho, né? A cunhada da Dorina é minha risadeira até hoje. Olha! Então eu frequentava lá a casa, fui na festa, ela falou: você que é o garotinho que falaram que só gosta de música de velho, de MPB, de Dorival Caymmi, de não sei. Pô, que legal, fico muito feliz e tal. Você escuta samba? Eu falei: não, eu era muito sincero. Inclusive, eu já conheci o Zeca pela proximidade lá do bairro. O pessoal de lá ia muito pra Xerém. Eu ia pra Xerém, mas não ficava com o Zeca. Eu ficava com a Icéia, a irmã dele. No colo dela, ela ficava cantando as músicas da Nana Caymmi pra mim. E o Dudu, que era da banda ainda, Dudu Nobre, eu vou te ensinar a tocar cavaco, vamos ouvir um samba, não sei o que. Não, Dudu, sou MPB, só canto Dorival, não sei o que. Aí a Dorina me deu um disco dela, ela tinha acabado de lançar o 2º disco, samba.com. E aí eu ouvi, foi o primeiro disco de samba que eu ouvi de verdade, assim, completo. Lá todo mundo ouvia muito Zeca Pagodinho, mas eu não ligava muito, eu gostava de uma ou outra música. Eu gostava muito de uma que era... Rapidinho, só o refrão. Vamos, só o refrão pra não... Se eu pudesse, eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal quando abrisse meu Lero Miriti pra contar que sou lá de Marechal. Eu detesto Paróquia e Paraty. O meu sonho é brilhar no futebol, porque vivo Durango o ano inteiro, mas a fim de brincar no caviar. Sou espada sarada e pagodeiro, mando bala se a mina vacilar. Nas quebradas do Rio de Janeiro, pega a onda quem sabe nadar. Eu gostava muito dessa música, tá? Que inclusive é do Aldir Blanc, né? Mas eu não ligava muito. Então o disco da Dorina foi o primeiro que eu ouvi inteiro de samba e gostei. E descobri que ela tinha um programa numa rádio que nem existe mais, era a Rádio Viva Rio, na época. Era ali na Glória, o estúdio. E aí eu comecei a escutar o programa, eu vi as pessoas ligando, entrando ao vivo. Só que pra ligar, pra entrar ao vivo, eu não podia ter nenhum motivo, né? Eu tinha que pedir música. Aí eu comecei a escutar um monte de disco de samba só pra poder ligar pra rádio pra ouvir, pra poder pedir música. E eu comecei a me interessar. Aí meu padrinho tinha muitos discos, aí foi me emprestando e eu nunca mais devolvi, né? Ele não me deu. Ele emprestou. Eu que me devolvi.
disco do Fundo de Quintal, os primeiros, discos da Arlindo Cruz Sombrinha, o Mig Neto, muita coisa eu fui conhecendo, e aí fui seguindo, porque no programa ela falava onde ia ter os pagodes, rolava Tia Doca, Cacique, pagode do Arlindo no Teatro Rival toda segunda, Negão da Abolição aqui no Guanabara, aqui em Botafogo mesmo. Aí tinha Casa da Mãe Joana, eu não podia entrar, ficava do lado de fora escutando, ou então passava escondido por baixo e ficava escondido na mesa, assim, no cantinho. Você era cheio do jeitinho, né? Pegava o disco do tio, não devolvia, isso passava aí. por... Dava um jeito. Quando eu não podia entrar, ficava do lado de fora, esperando a galera passar pra eu poder falar, entendeu? Não existia foto, tirar foto toda hora, igual agora. Era só pra cumprimentar seus ídolos, as pessoas que você... E hoje você tem uma roda de samba pra chamar de sua, né? O Samba do Milionário. Então, eu fiz durante algum tempo, a gente deu uma parada agora no Samba do Milionário, por conta tá muito complicado conciliar os shows, viagem e tal, e o pagode, que era todo primeiro domingo. Domingo do mês no IAPC de Irajá. De Irajá, isso. Que é onde você nasceu e foi criado, Nasci no Irajá, isso aí. Eu nasci do outro lado, lá perto do cemitério, lá perto da Rua Marim Pessoa, onde o Zeca mora, onde o Zeca morou, né? Viveu, foi criado há muito tempo lá, junto com o tio Tibau e tal, com o Beto Gago. E eu sou da rua do lado, da Lima Sucupira. O IAPC é do outro lado, eu fiz muito tempo, fiz durante 1 ano e pouco samba lá. Foi muita e agora gente esse boa. samba virou um audiovisual, né? Fizemos, lançamos o audiovisual, algumas coisas, algumas faixas, né? Xande foi lá, Anderson do Molejo, Nego Álvaro, Jorge André, Marquinhos Satã, Renata Santiago, Juninho Tibau, E agora esse audiovisual tá disponível em várias plataformas? Tá disponível no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas. Também gravei outro audiovisual no Teatro Rival, falando sobre os meus 20 anos de carreira, né? Que eu completei já tem 2 anos. Aos 7 anos de idade, você virou puxador de samba enredo na Avenida com Filhos da Águia, que é a Escola Mirim da Portela, né? Isso. Na verdade, eu participei da fundação da escola. Foi o primeiro ano, eu tava lá. Inclusive, eu compus o hino. Eu, Juninho Tibau, fizemos o hino da Filhos da Águia. E puxei o samba na Avenida. Naquela época, o desfile da Escola Mirim era 1h30, igual a grande. E o puxador não tinha auxiliar. Ixi. A gente cantava sozinho na Escola Mirim, né? E foi que foi, 7 anos de idade. Com aquela vozinha tal. E fui cantando. E depois, aos 10 anos, gravou o primeiro disco, eu não sei como é que fala agora, EP, Não, é disco. Na época era disco. Pois EP, essas palavras modernas de hoje em dia, é pra hoje em dia. Na época... aos 11 anos fez a peça A Lenda da Pérola. Não, fiz também, mas eu fiz o Mágico de Oz. Fiz a Lenda da Pérola junto com um grupo da Maria Lúcia Priori. Mas prefere o Mágico... Mas a primeira que eu fiz foi o Mágico de Oz. Adoro o Mágico de Oz, adoro. Aí no grupo de teatro do Benjamin Constant. Entendeu? Foram duas situações diferentes. A Lenda da Pérola foi legal. A gente fazia aqui na Francisco Otaviano, ali na Maria Lúcia e tal. A gente se apresentou muito no teatro. Também fizemos os Saltimbancos com ela. Eu participei. Uma história tempo. muito bacana também. Bem legal. Mas o Mágico de Oz foi a peça que a Glória Pérez assistiu, que foi marcante, que, por conta do grupo de teatro do Benjamin Constant, né? Todos eram cegos. E aí ela assistiu e te levou pra novela. Ela assistiu e me levou pra novela. Olha. Eu e a Maria Eduarda, pra fazer o laboratório com a Bruna e o Marcos Frota, né? Que seriam os cegos. Gabrielzinho, você já sofreu preconceito? Então, eu digo que... Eu costumo dizer que as pessoas usam essas palavras hoje em dia. Tá muito na moda de usarem palavras, né? Pra definir coisas. Mas as pessoas acabam usando as palavras de forma errada. Eu acho que preconceito, a palavra, é só você pegar o sentido, né? O preconceito é um conceito que as pessoas fazem sem entender uma coisa, né? E eu acho que a palavra que seria depreciativa e tal seria discriminação. E a discriminação, graças a Deus, eu nunca sofri. Graças a Deus. O preconceito a gente sofre todo dia, é normal. Você vai no... Infelizmente é normal, né? As pessoas não sabem lidar.
Você vai no restaurante, às vezes eu vou no restaurante com a minha mãe, ou com a avó, ou com alguma menina que eu esteja saindo e tal. E a pessoa pergunta pro meu acompanhante o que eu vou querer. O que ele vai comer? O que ele... Isso é... Tipo, como se eu não soubesse... Não fosse capaz... me comunicar, entendeu? Isso é um tipo de preconceito. Porque a pessoa não sabe lidar e age de uma forma errada, entendeu? Com você. Isso aí a gente sofre, mas graças a Deus vai... Ainda tem muita coisa pra melhorar, né? Na questão social, inclusiva, no Brasil. Certo. Muito, tá anos-luz. Certamente. Mas a gente com a novela, a partir da novela América, pô, isso nunca foi falado na televisão. Tinha gente que achava que era doença. E depois da novela, depois fizeram outras coisas, né? Foi abrindo mais esse... Foi melhorando. Esse assunto, essa questão. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o cantor, músico, ator, compositor, versador, contador de histórias e palestrante Gabrielzinho do Irajá. Quer mais? Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos, gripada, e tô conversando hoje com o cantor, músico, ator, compositor, contador de histórias, versador e palestrante Gabrielzinho de Irajá. Eu faço questão de dizer todas as funções. Currículo todo, né? Me conta essa história de contador de histórias. Muita coisa aí eu já não faço mais porque o samba engoliu tudo, né? É mesmo, eu não tenho mais tempo. Nada. Mas conta como é que foi sua época de contador de histórias. Então, nessa época eu fazia parte de um projeto lá na Baixada Fluminense, era em Mesquita. Era Mesquita ou Nova Iguaçu? Mesquita e Nova Iguaçu. Ah, tá. A sede Você tinha falado Nova Iguaçu. A sede ficava em Mesquita, mas a gente tinha alguns trabalhos em Nova Iguaçu também. E era a CIDEF, eu não lembro direito a sigla, como o que significa, que tem muito tempo. Eu tinha 11 anos de idade, 11, 12, eu fiquei 2 anos. E a gente fazia uma peça de teatro de bonecos, aquele que você coloca a mão e fica mexendo. E eu era o narrador da história. Chamava O Reino e o Cavalo Sem Rabo. Era bem bacana, sobre a história de um cavalo que não tinha um rabo e era discriminado pelos outros. E no final ele ganhava a corrida de cavalos e tal, e aí todo mundo... Bem bacana, sabe? Falava sobre superação. E aí no meio eu cantava algumas músicas também, falando sobre a importância de reconhecer as músicas brasileiras, né? Porque tava muito na época da xenomania, essa palavra quase não é usada, mas ela existe, que é essa coisa de as pessoas darem muito valor a coisas que vêm de fora e valorizar pouco a nossa cultura, né? Os nossos compositores, principalmente jovens. Assim. Acho que não era na tua época não, hein, Gabrielzinho? Mas era mais pra trás um pouco. Mas ainda tem, até hoje. A maior parte dos jovens ainda curtem mais coisa de fora, né? É verdade. Do que... E o versador? Como é que é o versador? Conta aí. Isso aí é... O versador é um improviso? Isso aí eu não posso nunca parar, porque a galera... Faz um improviso aqui pro Gente do Rio, então. Vambora, então. Bora. Vou cantar um verso agora, ligaram lá. Por isso eu já tô com frio. Mas tô cantando meu samba, dando entrevista pro Gente do Rio. É na TV Bandeirante. Confesso a você, tô feliz de estar nesse clube, junto com a Mônica Ramos, também no canal lá pelo YouTube. Amei, gostei, amei. Muito bom. E palestra? Vamos falar das palestras agora. Então, por conta da novela, esse tema sobre inclusão ficou muito, muito falado no Brasil, porque nunca tinha sido falado. Então, todo mundo queria saber como é que era. E no programa do Faustão eu falei muito sobre o sistema Braille, sobre sobre como funcionava a máquina Braille, a máquina Perkins, né? Que é uma máquina parecida com a máquina de escrever, só que tem 6 teclas. E invertendo aquelas 6 teclas, as posições dos pontos, né? A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai invertendo os pontos, você vai fazendo todos os sinais, toda a pontuação, todo o alfabeto, toda a numeração. Eu falei isso, ele desafiou. Quero ver você explicar em 30 segundos. Aí eu fiz. E aí começaram a chamar
tanto eu quanto o elenco da novela, para dar palestras em congressos, em escolas, começaram a debater isso. Qual é a mensagem que você sempre procura passar? A gente sempre procura passar a mensagem de superação. Tipo, você não pode ver um obstáculo como um obstáculo. Você tem que ver um obstáculo como um trampolim para você subir nele e saltar para mais acima, entendeu? Então, para atravessar pro outro lado e tal. Tem que dar algum jeito de superar aquilo ali. Não pode ficar limitado. Tem que sempre tentar superar os limites. E o que as pessoas mais te perguntam? Todo mundo me pergunta qual era o meu maior sonho. E eu respondia que era conhecer o Dorival Caymmi. E ninguém acreditava, porque todo mundo achava que era enxergar. E depois eu conheci o Dorival Caymmi. Fui na casa dele aqui na Souza Lima. Entendeu? Antes dele morrer, graças a Deus. Agora vamos pro nosso momento cartomante. Eu boto cartas aqui. Eita, geralmente eu deixo as cartas em cima da mesa. Mas hoje, pra você, eu vou deixar as cartas na minha mão. Vou botar aqui, ó. Tira uma carta. Largaram o cavalo. É igual na macumba, fala. Tira 3 cartas, tira 7. Não, aqui é uma só, depois... Tô de bobe. O que você gosta de fazer quando você tá de bobeira? Ih, gente... Ó, eu tenho muita coisa. Eu adoro cultura pop, anime, quadrinho. Não parece, tá? Porque eu vivo no samba o tempo todo, eu estudo muito samba, conheço muita coisa. A pessoa fala, não faz mais nada da vida, mas eu faço. Adoro essas coisas de filmes. O filme da minha vida é Rei Leão, que eu mais vi, assim, de todos os tempos. É lindo. Gosto muito de tudo da Disney, de Harry Potter, de Marvel, DC, anime japonês, enfim. E gosto de comer. Vamos agora pro nosso momento Cadeira no Portão. Nosso momento Cadeira no Portão é o seguinte, lá em Irajá, lá em Bangu, de onde eu vim também, é assim. No dia de calor, você pega a cadeira de praia, bota no portão de casa e vai fazer o quê? Ah, saudade dos meus avós paternos, porque eles faziam isso todos os dias, tanto calor ou frio. Eles já faleceram. E faziam isso. E aí, quando eu tava lá na casa deles, eu ficava sentadinho no portão todo dia, conversando. Podia estar conversando dentro de casa, mas tava conversando. Falando dos outros, né, Gabrielzinho? Pode confessar. Aqui nós vamos agora falar das pessoas. Ah, é? Bem, né? Fala bem, não falo mal de ninguém. Dudu Nobre. Meu parceiro, então, Dudu me influenciou muito. Ele sempre falava tanto pra eu ir pro samba. Aliás, teve uma história engraçada com o Dudu. Que eu cheguei no pagode da Tia Doca, ele tava lá. E ele não sabia que eu já tava no samba, cantando e tal. Falei, Dudu, hoje eu vou cantar um samba contigo. Ele, para. Tu nunca gostou de samba? Vai cantar agora? Vai me envergonhar aqui não. Olha como é que tá cheio o pagode. Eu falei, não, cara. Eu vou cantar um samba contigo. Aí cantei com ele. São José, tu proteja São José de Madureira, né? Zeca Pagodinho e Beto Sem Braço. É de Madureira, São José. Dudu é meu parceiro. Zeca Pagodinho. O Zeca é muito querido por todo mundo. E antes de música, porque as famílias são próximas. Por ele ter sido criado muito tempo lá no Irajá, com a família dos tios dele e tal. A família dele e da minha avó, que tá ali, sempre foram muito próximas. Então, antes de qualquer coisa sobre música, eu falei aqui, eu frequentava Jaxerém, né, e tal. Eu chamo ele de tio, mesmo sem ter um parentesco, pelo respeito mesmo e tal. E depois, quando eu fui pra música, ele já me deu muita moral. Gravou 2 sambas meus, me chamou pra participar do Samba Book dele. Um dos primeiros sambas gravados seus foi ele, não foi? Sim, foi. Um dos primeiros. Qual foi? Meu pai Dunga. Qual é? Dá uma palhinha aí pra gente. Vambora. Metade do teu abraço eu não vou querer, eu não vou querer, eu não vou querer. Não vou dividir com ninguém o chamego do meu bem. Tem que ser só meu, tem que ser só meu e de mais ninguém. Metade do teu abraço eu não vou querer, eu não vou querer, eu não vou querer. Amor faltando pedaço, eu não vou querer. Dançar fora do compasso, eu não vou querer. Dividir o meu espaço, eu não vou querer, eu não vou querer, eu não vou querer. Não vou dividir o seu carinho.
carinho. Prefiro viver sozinho, a tê-la pela metade. De corpo inteiro a você eu vou me dar. Jamais vou me contentar com meia felicidade. Olha! Toninho Gerais. Toninho Gerais, a gente brinca muito, que ele, todo mundo fala que eu tava muito parecido com ele. Aí ele fica dizendo... Eu tava pensando isso agora. Eu falei, vai entrar o Toninho Gerais. Eu tava olhando pra você e falei... Ele fica dizendo por aí que ele é meu pai. Aí eu brinco com ele, fala, papai. Aí é engraçado. Aí, dia dos pais, ele me ligou. Vem cá, não vai ligar pro seu pai pra ver? Agora eu passei a ligar. Todo dia dos pais, fala, papai, benção, papai. Dá um dinheiro aí, papai. Não, aí você tem pai. Aí o seu pai só de nome, só no som. Pra dar dinheiro, ele não é pai. Não é pai, não. Pai... Agora vamos falar de uma pessoa que a foto não tá aqui, mas que eu vi aqui que é muito importante na sua vida. A sua avó. Minha avó e minha mãe são as duas pessoas mais importantes. Minha avó tá aqui comigo hoje. Yara. Minha avó Yara, isso aí. Pô, e não preciso nem falar nada, né? Minha avó parou de trabalhar pra ajudar minha mãe Porque a minha mãe era menor de idade ainda, né? Quando eu nasci, ela tinha 15 anos. E a gente descobriu muito, muito cedo minha condição. E aí minha avó largou tudo. E elas sempre começaram a me levar pra Benjamin Constant. Eu tinha 7 meses pra fazer a estimulação precoce. Pra já aprender a andar, falar, né? Exercitar. E pra poder ter uma vida normal, mais normal possível, entendeu? E ela, junto com a minha mãe, sempre, as duas têm a mesma importância em tudo. E depois, quando chegou essa época de... Então, todo dia a gente ia pra Urca, saía de casa 5 da manhã pra estar lá 7, sair de lá 5 da tarde, chegar em casa 8 da noite e no dia seguinte fazer a mesma coisa. Durante 7 anos, eu passei lá, né, fiz 4 anos de estimulação, 2 de jardim, 1 do antigo CA, que hoje em dia é 1º ano. E depois, quando veio essa época de samba também, quero ir na Lapa, vamos pra Lapa, de ônibus, perigoso, 1h da manhã voltando pra casa, Lapa, sabe como é que é, né, tal. E elas estavam junto comigo, quero conhecer o cacique, vamos, não sei onde é. Elas iam de ônibus, chegava lá na rua e ia perguntando, como é que eu faço pra chegar no Cacique de Ramos, e tal. Então, graças às duas, né, minha mãe não tá comigo hoje, não me acompanha tanto, porque ela casou, tem uma irmã e tal. Minha avó fica mais comigo, mas, pô, elas são muito, muito, muito importantes mesmo, de verdade. Muito bacana. Tem nem o que falar. As mulheres da sua vida, isso né? aí. Gabrielzinho, foi um prazer muito grande conversar com você. Adorei, amei. Tem que voltar muito pequeno esse programa, tem que ter mais tempo. Eu gosto de falar, né? A gente... E a gente adora te ouvir. Isso aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todo mundo que assiste a gente. Obrigado, Mônica, obrigado pelo convite. E é isso. Viva a gente do Rio. Viva! E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!